existe o ministério de apóstolo nos dias de hoje? Bom, as pessoas hoje têm muitas teorias, né? E há as igrejas que acreditam que apóstolos, como por exemplo a do Valdemiro Santiago, a do André Valadão, do Agenor Duque, do Honório Cutani, e tantas outras igrejas sobre a terra acreditam que há apóstolos. E outras igrejas acreditam que não há apóstolos. Mas onde é que está a verdade de fato sobre isso? A verdade é que sempre houve apóstolos, mesmo antes de Jesus. As pessoas pensam que os únicos apóstolos que existiram eram os de Jesus, mas não é. Acontece que no tempo de Jesus, o nome em evidência era apóstolos. Mas houve um tempo quando o nome em evidência era patriarcas, houve um tempo quando o nome em evidência era juízes, os profetas eram chamados de juízes, houve um tempo que os profetas eram chamados de patriarcas, e houve um tempo quando os profetas foram chamados de apóstolos. Mesmo Jesus, em Hebreus 3, versículo 1, Paulo diz que Jesus era um apóstolo. Agora, cada profeta mensageiro, como Moisés, como Isaías, como Jeremias, eles tiveram seus apóstolos, que é o quê? Os seus enviados, homens que eles estabeleceram, e eles enviaram para colocar ordem nas congregações, colocar ordem sobre o que o profeta dizia. E Jesus Cristo teve, primeiramente, 12 apóstolos, quando ele estava sobre a terra. E quando Judas, para cumprir a profecia de Davi, se desvia para ir para o seu lugar, eles estabelecem Matias no seu lugar. Então, ele já daria um 13º. Mas a Bíblia diz, em Atos 14, que Barnabé também era um apóstolo. Agora, quem estabeleceu Barnabé apóstolo? Foi Jesus? Quem foi que estabeleceu? Porque Jesus não foi. E as pessoas que dizem que só há apóstolos, aqueles de Jesus e Barnabé, foi estabelecido por quem? Mas a Bíblia diz, em Atos 14, que ele era um apóstolo. Mesmo em Romanos 16 também fala de Andônico e Júnia, e diz que eles se destacavam entre os apóstolos. E mesmo Paulo também tomou para ele esse título de apóstolo, porque era o título em evidência, apóstolo. E a Bíblia diz que, Paulo disse que muitos homens haviam se transfigurados em apóstolos de Jesus Cristo, mas eles eram homens malvados, que pregavam mentiras. E mesmo Apocalipse vai dizer que dentre o povo de Israel, né, ou melhor, dentre eles os apóstolos, os discípulos, tinha muitos que se diziam apóstolos, mas que não eram. E quando Paulo vai falar sobre ele mesmo, por exemplo, se nós pegar 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, se nós pegar 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1, né? Colossenses 1:1, Efésios 1:1, e nós pegar Tito 1:1, Paulo vai dizer, Paulo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Paulo deixa isso bem claro. Paulo, não sou um apóstolo como Barnabé, um apóstolo como Júnior, um apóstolo como tais e tais. Eu sou um apóstolo por vontade de Deus. Porque um profeta poderia estabelecer um apóstolo, né? E Deus poderia estabelecer um profeta como Paulo, e ele tomaria o título, o nome de apóstolo. E Paulo vai dizer que ele foi estabelecido por vontade de Deus. No entanto, senhor Raul, eu quero dizer que somente um profeta mensageiro pode ter apóstolos. Porque apóstolos, evangelistas, profetas de igreja, de Efésios 4:11, doutores, são como ministros. E aqui no Brasil nós temos um país, não sei como se chama, democrático, Estado de Direito, né, que tem um presidente. E você vê que o presidente da República é estabelecido pelo povo. E o presidente da República estabelece os seus ministros. Então, apóstolo, evangelista, profeta de igreja e os doutores são como os ministros de um presidente. Quem pode estabelecer um ministro? Somente o presidente. O presidente estabelece o ministro que ele quiser, para o cargo que ele quiser, e pode demiti-los quando quiser, e pode contratá-los de novo quando quiser. E as pessoas, gostando ou não, esse é o direito do presidente da República. Mas veja, senhor Raul, que um ministro não pode nomear a si mesmo. O ministro da Fazenda, o ministro da Economia, o ministro da Educação, o ministro da Defesa e todos os ministros de Lula hoje, eles não se estabeleceram a si mesmos. Eles foram estabelecidos pelo presidente. O presidente tem esse direito, né? Os embaixadores são estabelecidos pelo presidente. Agora, um embaixador não estabelece outro embaixador.
Um embaixador não estabelece a si mesmo. Um ministro não pode estabelecer a si mesmo e não pode estabelecer outro ministro. Só o presidente pode fazer isso. E um apóstolo é um ministro do evangelho. Só um profeta pode estabelecer um apóstolo, um evangelista, um profeta de igreja e um doutor, de acordo com Efésios 4, versículo 11. Quero deixar um ponto aqui. Mas as pessoas dizem, não, em Efésios 4:11 está escrito que foi Deus ele mesmo quem deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para doutor. Você, doutor, mas está mentindo, porque a Bíblia diz que é Deus ele mesmo quem estabelece. Eu estou de acordo que é Deus ele mesmo quem faz isso, mas Deus faz isso por meio de quem? Por meio de um profeta. E está escrito que foi Deus ele mesmo quem estabeleceu Arão, mas por meio de quem? Foi por meio de Moisés. Deus não apareceu para Arão diretamente para falar com Arão, mas Deus disse a quem? A Moisés. Moisés, ali vem Arão teu irmão, estabeleça-o como teu profeta, estabeleça-o como o sacerdote. Deus estabeleceu Arão, Deus ele mesmo estabeleceu Arão por meio do profeta Moisés. Deus ele mesmo estabelece os profetas de igreja, os evangelistas, os apóstolos, os doutores, mas por meio de um profeta. Senhor Raul, me permita dizer isso. Mesmo em Hebreus capítulo 5, versículo 4, está escrito que ninguém pode tomar para si esta honra de estar no sacerdócio, a não ser aqueles que foram estabelecidos, ou melhor, aqueles que foram chamados, assim como Deus chamou Arão. É Paulo que diz isso. Hebreus capítulo 5, versículo 4. Ninguém pode tomar para si esta honra de estar no sacerdócio, a não ser aqueles que foram chamados, assim como Deus chamou Arão. Como foi que Deus chamou Arão? Por meio de um profeta. Mas o apóstolo Valdemiro foi chamado por meio de quem? O bispo de Macedo foi chamado por meio de quem? O Malafaia, o Márcio Feliciano, o Átila Brandão, o Agenor Oduro, Fábio Sabino e todos esses teólogos foram chamados por Deus por meio de quem? Porque a Bíblia diz que para alguém estar no sacerdócio deve ser como Deus chamou Arão. Deus chamou Arão por meio de um profeta. Para Fábio Sabino ser alguma coisa, deveria ser chamado por um profeta. Para Marcos Feliciano ser alguma coisa, deveria ser chamado por um profeta. É o que a Bíblia diz. Agora, eles podem dar a interpretação que quiser, mas a revelação do Senhor Jesus Cristo diz isso. Quero dizer outra coisa. Muitas pessoas dizem que hoje não há apóstolo. Quero deixar claro que esses apóstolos de igreja são falsos. O único que pode estabelecer um apóstolo é um profeta. Hoje é o profeta Cacô Filipe. Jeremias estabeleceu seus apóstolos, entre ele o Baruque, o filho de Nerias. Isaías estabeleceu seus apóstolos. Jesus estabeleceu os seus 12 apóstolos. Jesus diz, eu vos estabeleci os 12. Não foi ninguém que estabeleceu, foi Jesus ele mesmo. Paulo estabeleceu os seus apóstolos, entre eles Tito, Timóteo, Silvano, Agabos, Silas e Barnabé. Paulo estabeleceu os seus apóstolos. Martinho Lutero estabeleceu Felipe Melancto como seu apóstolo, mesmo que não tinha o nome de apóstolo, porque não precisa ter o nome de apóstolo. É a função, é o ministério. O William Seymour estabeleceu o William Duran como seu apóstolo e tantos outros homens. O William Branham estabeleceu Honro Neville como seu apóstolo e tantos outros. Hoje, Cacô Filipe, ele pode estabelecer os seus apóstolos em todas as nações da terra. Agora me permita o que eu ia dizer. As pessoas dizem que não há apóstolo, mas ao mesmo tempo eles citam Efésios, capítulo 4, Efésios 4:11. E nas suas igrejas tem pastores. Pastores estão em Efésios 4:11. Ora, eles têm pastores, eles têm evangelistas, eles têm profetas, eles têm doutores, mas o apóstolo eles não têm. Então o apóstolo é a única coisa que eles escaram de Efésios 4:11 e de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Ele diz, não há mais apóstolo. Mas você tem pastor? Pastor está em Efésios 4:11. Você tem evangelista? Evangelista está em Efésios 4:11. Você tem doutores? E doutores está em Efésios 4:11. Você tem profetas? Profetas está em Efésios 4:11. Então só o profeta que não existe. Dê-me um versículo que diz que apóstolos não existem. E eles ficarão calados. Então quero deixar claro. De fato existe o ministério de apóstolos. Mas só um profeta pode estabelecer os seus apóstolos, como um presidente é o único que pode estabelecer os seus ministros em um país quando ele é um presidente. Ok, essa foi a 6ª pergunta. O seu áudio. Ok, eu esqueci. Ok, essa foi a 6ª pergunta.
Vamos à sétima pergunta. Um homem entra para... Aí vamos lá, a sétima pergunta. Como um homem entra para o sacerdócio? Ok? Bom, eu penso que é o que eu estava dizendo, e as pessoas entenderam. Está escrito em Levíticos capítulo 8, Levíticos capítulo 9, que foi Moisés quem estabeleceu o sacerdócio. Está escrito que foi Moisés quem estabeleceu Arão. Foi Moisés quem estabeleceu os 5 filhos de Arão para o sacerdócio. Foi Moisés quem estabeleceu os 70 anciões. Quem estabeleceu? Moisés. Quem era Moisés? Um profeta. Como que Arão, os filhos de Arão, os 70 anciões, entraram para o sacerdócio? Por meio de Moisés. Mais tarde, Josué, ele estabelece a tribo de Levi para cuidar do sacerdócio, das coisas no templo. Quem faz isso? Josué, um profeta. E você vê que no Novo Testamento, ou na transição, no meio do... na mudança do Velho para o Novo Testamento, você vê João Batista. E João Batista é ele quem estabelece os seus ministros, entre eles Apolo, os seus discípulos. Quem estabeleceu os discípulos de João Batista? Foi João Batista ele mesmo. Jesus, quem estabeleceu os seus discípulos, os seus apóstolos? Foi Jesus. Está escrito que, como eu disse, Jesus escolheu os seus 12. Ele diz, eu vos escolhi os 12. E um de vós é o diabo. E mais tarde, em Mateus 10 e Lucas 10, Jesus escolhe mais 70 discípulos e os consagra e os envia de 2 em 2 para pregar a sua mensagem. Quem que enviou os seus apóstolos, seus discípulos? Jesus. Quem era Jesus? Um profeta. E mais tarde é Paulo quem estabelece Tito, Silvano, Agabo, Timóteo, Barnabé, Silas e mesmo Apolo, que se tornou discípulo de Paulo. É Paulo quem os estabelece. E Paulo diz, Timóteo, meu filho, pega esta carta e leia em todas as congregações. Tito, pega esta carta e leia em todas as congregações. Era Paulo quem dava diretrizes como Jesus. Era Paulo quem consagrava e enviava os seus discípulos, porque ele, Paulo, era o profeta mensageiro. Antes de Paulo, a Bíblia diz que eram os apóstolos quem consagrava os anciões em Jerusalém. Foi Martinho Lutero quem consagrou o Filipe Melancto. Foi Orno Neville, foi William Branham quem consagrou Orno Neville. E hoje o profeta Cacô Filipe é o único que pode colocar um homem no sacerdócio. E tem uma outra coisa, senhor Raul. As pessoas dizem, não, essa história de profeta mensageiro não existe. Os profetas duraram até João Batista. A lei e os profetas duraram até João Batista. A lei e os profetas duraram até João Batista. As pessoas dizem isso, citando, penso que Mateus 11 e Lucas 16. Mas, senhor Raul, como que não existe o profeta? Existe o pastor. Se é o profeta quem estabelece o pastor. Como que não existe o profeta e existe apóstolo? Se é o profeta quem estabelece apóstolo. Como que existe doutores e profetas de igreja sem o profeta? É o profeta quem estabelece os profetas de igreja e os doutores? Será que, se no Brasil não tiver um presidente, pode ter ministro? Como que pode ter ministro se não tem um presidente? Se é o presidente quem estabelece os seus ministros. Se o Lula cair, vamos dizer assim, que perdeu o seu mandato, o novo presidente deverá ser estabelecido imediatamente. Pode ser o vice. Se o vice não puder, será um outro. Mas o país não pode ficar sem um presidente. E os ministros do antigo presidente serão todos demitidos ou será removidos de cargos. E o presidente novo irá estabelecer novos ministros. Senhor. Ok. Muito bem. A sétima pergunta foi respondida, agora vamos para a oitava. Para Cacô Filipe, o que é... Vamos lá. Para o profeta Cacô Filipe, o que é a Bíblia? Bom, muito obrigado pela pergunta. Bem, a Bíblia... eu penso que a Bíblia, o original de todas as versões da Bíblia, está no Museu de Londres, há 1.600 anos. Então, o original, os textos receptos, que são 2 códex, o Alexandrino e o Sinaítico, os 2 textos dos quais procede todas as versões da Bíblia,
estão no Museu de Londres. E o que vai para o museu? É uma coisa histórica, uma coisa que é velha, que virou história. Então a Bíblia está no museu. Isso é fato. Ninguém pode provar o contrário, que os textos dos quais procede todas as versões de Bíblia, entre elas a versão de John Sudato, que é a verdadeira versão, está no museu. Então a Bíblia é o conjunto, biblioteca, é o conjunto dos livros dos profetas, né, que foi colocado em uma capa dura, juntados e colocado em uma capa dura, tornou-se uma Bíblia, uma biblioteca, por John Gutenberg, em 1455, pelo advento de impressão. Mas no tempo de Jesus não se tinha uma Bíblia como tem hoje. Havia os rolos dos profetas separados. Então foi em 1455 quando John Gutenberg teve essa ideia. E não foi Deus quem inspirou John Gutenberg em juntar os livros da Bíblia, porque Deus sabia que se isto fosse feito, a humanidade trancaria Deus dentro da Bíblia. E quando eu digo isto, veja, as pessoas estão dizendo, para você ser salvo, crê na Bíblia, siga a Bíblia, observe a Bíblia, pratique a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Eles até dormem com a Bíblia como seu travesseiro. E para eles a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Ora, mas a Bíblia está aí desde 1455, mas antes disso as pessoas não tinham Bíblia. Antes de Moisés, as pessoas não tinham Bíblia, porque esta Bíblia que nós temos, que é a Bíblia protestante, senhor Raul, com 66 livros, começa com Moisés. Mas além desta Bíblia protestante, com 66 livros, também tem a Bíblia etíope, com 81 livros. Tem a Bíblia siriaca, com 71 livros. Tem a Bíblia católica, com 73 livros. Tem a Bíblia samaritana, com 5 livros. Tem a Bíblia hebraica, com 39 livros. Existem muitos tipos de Bíblia. E também, cada Bíblia tem centenas de versões diferentes. Se as pessoas estão dizendo que a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, a Bíblia é isso, a Bíblia faz aquilo, mas de qual Bíblia você está falando? É a Bíblia protestante, que tem 76 livros, e as outras Bíblias não têm validade? As pessoas não sabem responder essas questões. Então, primeiro, os textos originais que procedem de todas as versões da Bíblia estão no museu. Então, John Gutenberg não sabia que a sua brilhante ideia de colocar a Bíblia nas mãos das pessoas para fazer com que as pessoas se libertassem das mentiras, dos dogmas, das tradições católicas, das indulgências e penitências católicas, John Gutenberg não sabia que um dia o diabo usaria da Bíblia para enganar as pessoas. Então a Bíblia se tornou um instrumento nas mãos de Satanás. O Edir Macedo usa o que para enganar as pessoas e tomar o seu dinheiro? Ele usa a Bíblia. Ele cita versículos da Bíblia. Ele cita histórias da Bíblia. Então a Bíblia serviu para os falsos profetas, os filhos do diabo, enganar as pessoas. É com a Bíblia que as igrejas são criadas. É com a Bíblia que muitas organizações religiosas são criadas. O Valdemiro Santiago usa o que para enganar as pessoas? Ele usa a Bíblia. O satanista Silas Malafaia, que está envolvido na política até os dentes, ele usa o que para enganar as pessoas? Para vender Bíblia de R$900. Ele usa a Bíblia. Todos os líderes religiosos dentro do cristianismo usam a Bíblia. Os muçulmanos, eles usam a Bíblia. Mesmo muçulmano, ele vai debater com alguém e eles usam a Bíblia. Você vê? Então veja, John Gutenberg não sabia que a sua brilhante ideia, o seu grande projeto para colocar a Bíblia nas mãos das pessoas, primeiro, as pessoas trancariam Deus dentro da Bíblia. E quando eles ouvem dizer, há um profeta de Deus na terra, ele diz, não, nós já temos a Bíblia. Cacau Filipe, um profeta de Deus como Moisés, nós não precisamos de profeta, já temos a Bíblia. A Bíblia é o único manual de fé e regra. A Bíblia é o único mapa para o céu. A Bíblia já diz tudo. A Bíblia já profetizou tudo. A Bíblia já esclarece tudo. A Bíblia é toda a revelação. A Bíblia é toda a revelação? Então por que a terra está cheia de milhares de igrejas diferentes pregando a mesma Bíblia? Se a Bíblia está revelada, por que no cristianismo há milhares de igrejas diferentes? Por que as igrejas estão divididas em suas doutrinas, os seus batismos, as suas teologias? Porque a teologia das Assembleias dos Deuses não é a mesma teologia dos Adventistas, que não é a mesma teologia batista, que não é a mesma teologia católica. E mesmo a teologia católica diverge entre eles. Um diz que pode casar, outro diz que não pode casar, um diz que tem batismo com o Espírito Santo, outro diz que não tem, um diz que tem milagre, outro diz... Você vê? Se a Bíblia está revelada, o que você foi fazer, né, nessas muitas igrejas diferentes? Se a Bíblia é o suficiente, como as pessoas dizem, senhor Raul, por que eles vão para as escolas pastorais? Vai fazer o que nas escolas pastorais se a Bíblia é o suficiente?
Se você tem tudo nas suas mãos da Bíblia, você vai fazer o que nas escolas pastorais? Se a Bíblia é o suficiente, por que cada líder religioso, seu Raul, tem uma biblioteca atrás dele, milhares de livros de teólogos, de filósofos, de arqueólogos e de tantas outras coisas que nem saberia dizer o nome? Se a Bíblia é o suficiente, essas pessoas vão fazer o quê? Nos cursos de teologia, nas casas pastorais, nas escolas pastorais. Então é uma confusão. No entanto, Deus salva por um profeta. O que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto dos livros dos profetas. A Bíblia é aquilo que Deus disse, aquilo que Deus fez no passado por meio dos seus servos, os profetas, e por meio dos reis de Israel. E Jesus Cristo diz, em Mateus capítulo 4, versículo 4, que o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sai, é presente. Jesus não diz, o homem viverá do que saiu da boca de Deus. A Bíblia é o que saiu da boca de Deus. É o que Noé disse. É o que Jesus diz. É o que Paulo diz. Isso é passado. Mas Jesus diz, o homem viverá de toda a palavra que sai. Lá no tempo de Jesus, o que saía da boca de Deus? As palavras de Jesus. Jesus era a boca de Deus. Depois, Pedro era a boca de Deus. O anjo disse a Cornélio, Cornélio, para você ser salvo. O anjo não disse, vai ler a Bíblia. Vai crer em Jesus, Cornélio. Vai fazer uma penitência, dar um envelope cheio de dinheiro para o Edmaceiro. Vai assinar os carnês do Valdemiro, do R.R. Soares. Vai dar dinheiro para as igrejas. O anjo disse, Cornélio, para a sua salvação, manda chamar Pedro. Quem é Pedro? Um profeta. É Pedro quem tem as palavras de vida eterna. É Pedro que vai dizer o que você tem que fazer. Você vê? Então, Deus enviou o profeta Cacô Filipe. Cacô Filipe é um profeta que fala no presente. A boca de Deus hoje é Cacô Filipe. Então, o homem viverá daquilo que sai. A boca de Deus é um profeta. A boca de Deus hoje é o profeta Cacô Filipe. Então, quando você olha para os livros da Bíblia, mesmo sendo a palavra de Deus, a Bíblia é a sagrada palavra de Deus. A Bíblia, ela é totalmente inspirada. Nós, os discípulos do profeta Cacô Filipe, acreditamos em cada palavra da Bíblia. Não duvidamos de nenhum ponto. Sim, é a infalível palavra de Deus. Agora, quando você vai ler os livros da Bíblia, seu Raul, é como você olhar nos espelhos retrovisores do seu carro. Os espelhos retrovisores servem para quê? Para você olhar o que ficou atrás. Espelho retrovisor, os livros da Bíblia, não servem para você olhar para frente. O que serve para você olhar para frente e conduzir com segurança é o quê? É o para-brisa. Quem é o para-brisa? Se os retrovisores é os livros da Bíblia, quem é o para-brisa? O para-brisa é o profeta. Os filhos de Israel olhavam para o para-brisa Moisés. Os filhos de Deus olhavam para o para-brisa Noé. Os filhos de Deus olhavam para o para-brisa Isaías. Era para Isaías que eles tinham que olhar. Era para Jeremias que eles tinham que olhar. Os filhos de Deus não olhavam para a Torá, eles olhavam para Jesus. E em João 5,39, o Senhor Jesus Cristo reprova os fariseus e saduceus. Ele diz, vós examinai as Escrituras, porque vós pensais que nelas há vida eterna. As Escrituras testificam da vida eterna. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem no Pai a não ser por quem? Pela Bíblia? Os judeus tinham a Bíblia original. Hoje nós não temos, senhor Rafa. Nós, os brasileiros, temos versões falsas da Bíblia na língua portuguesa, cópias, que já vêm de textos receptos, que já é uma cópia, não é o original. Mas os judeus tinham a Bíblia original. Jesus diz, a vida eterna não está na Bíblia. A vida eterna não está nas Escrituras. A vida eterna, as Escrituras testificam, fala da vida eterna. Eu sou a vida eterna. Quem era a vida eterna? Era Jesus, era um homem. Mas antes de Jesus, quem era a vida eterna? Era um outro profeta. Então, a vida eterna sempre está com o homem. As palavras de vida eterna sempre estão com o homem. Então, a Bíblia poderia ser classificada como patrimônio da Unesco. Porque ela já está no museu. Está no Museu de Londres. Então, ninguém pode chegar-se a Deus por meio da Bíblia. Eu quero concluir, senhor Raul, para não ficar muito longa, porque se eu for explicar isso bem, vai ficar longo. Eu quero concluir para dizer que não se pode conhecer Deus por meio da Bíblia. Veja que, no tempo de Josué, eles não tinham cópias. Eles tinham os rolos de Moisés originais, escrito na sua língua materna.
Os judeus entendiam aquilo claramente, não precisava de tradução, eles não precisavam traduzir para outra língua, mas eles tinham os rolos de Moisés na sua língua materna, eles tinham o rolo de Josué na sua língua materna, mas está escrito em Juízes capítulo 2, versículo 10 em diante, que Josué morreu com 110 anos de idade, e após ele veio uma outra geração que não conhecia Jeová. Mas como que não conhecia Jeová? Se eles tinham os rolos originais da sua língua materna. Porque não se conhece Deus por meio de livros de profetas mortos. Se conhece Deus por meio de um profeta vivo. É por isso que eu citei aqui, 2 Crônicas 24, versículo 19, que diz: Deus envia os seus profetas para fazer os homens chegar-se a Deus. Como que os homens se aproximam de Deus? Por meio de um profeta. Sem um profeta é escuridão. Por isso que os profetas é a luz do mundo. Jesus diz: quem anda comigo, quem crê em mim, não estará mais em trevas, mas andará na luz. Por quê? Porque Jesus tem as palavras de vida eterna. Mesmo João Batista era luz. Depois nós podemos falar sobre isso. Deixa eu voltar aqui o que eu estava dizendo. Então não se conhecia Jeová. É a Bíblia que diz. Juízes capítulo 2, versículo 8 em diante. Levantou-se uma geração que não conhecia Jeová. Mesmo Oséias capítulo 6. Capítulo 4, versículo 6. E capítulo 4, versículo 12. Vai dizer que o povo de Israel estava perecendo porque não conhecia Jeová. Eles tinham a Bíblia original, os outros originais. No tempo do Senhor Jesus Cristo, os fariseus, saduceus, helenistas, herodianos e essênios, que hoje são os católicos, os protestantes, evangélicos, branamistas, eles tinham os olhos dos profetas original nas suas mãos. E Jesus diz: vós não conhecem Abraão, vós não conhecem Moisés, vós não conhecem as Escrituras. Como não? Se os judeus estudavam as Escrituras desde 8 anos de idade, como que eles não conheciam não conhecia sobre os profetas? Jesus diz: se vocês tivessem conhecido Moisés, vocês me conheceriam, porque Moisés falou de mim. Vocês não conhecem Abraão. Vocês dizem que o vosso pai é Abraão, o vosso pai é o diabo. Vocês não conhecem, Jesus falando, vocês não conhecem Jeová, o vosso pai é o diabo. Vocês não fazem a obra de Jeová, vocês fazem a obra do vosso pai, o diabo. Vocês são guia cego. Quem era guia cego? Não eram os muçulmanos. Quem eram os guias cegos? Eram os fariseus, os saduceus, helenistas, herodianos e essênios. Eram os judeus de nascimento. Agora, senhor Raul, será que o Edir Macedo conhece mais a Bíblia do que os judeus do tempo de Jesus? Será que o Marcos Feliciano conhece mais a Bíblia do que os judeus do tempo de Jesus? Será que existe esse senhor Fábio Sabino? Penso que é. Será que esse senhor Fábio Sabino conhece mais a Bíblia do que os judeus do tempo de Jesus? Fábio Sabino conhece mais a Bíblia do que o Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote do tempo de Jesus? Será que ele entende de grego e de hebraico mais do que os filhos de Israel do tempo de Jesus? Eu duvido, mas eles com a Bíblia original nas suas mãos, o dono dos profetas originais nas suas mãos, mataram todos os profetas, mataram o Senhor Jesus Cristo. Quem matou? Os judeus, que entendiam muito bem grego e hebraico. O senhor Fábio Sabino ensina grego e hebraico. Para quê? Grego e hebraico para quê? Os judeus sabiam disso desde nascença. Falavam grego muito bem. Ou não falavam? Falavam hebraico muito bem. Falavam o aramaico muito bem. E os judeus mataram Jesus. Fábio Sabino e todos os professores do Brasil e do mundo estão ensinando grego e hebraico para as pessoas. Com qual finalidade? Porque se falar grego e hebraico servisse para alguma coisa, os judeus não teriam matado os profetas. Eles não teriam matado Jesus. Falar hebraico não serve para nada com respeito à salvação. Falar grego não serve para nada no sentido de entender a palavra de Deus. Eu pergunto, será que no Brasil tem algum homem que entende da Bíblia, conhece a Bíblia mais do que o Anás e Caifás? Mais do que o grande Gamaliel, que era o doutor, o mestre de Paulo? Eles não conhecem. Mas veja, senhor Raul, hoje as pessoas dizem que serão salvas pela Bíblia isso, pela Bíblia aquilo. Mas os judeus, tendo a Bíblia original nas suas mãos, nunca conheceram os profetas que o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, havia lhes enviado. E quando Deus veio em um corpo humano que era Jesus, os mataram. Mataram os apóstolos, mataram os profetas. Então, a Bíblia não pode conduzir ninguém para Deus. A Bíblia é o livro dos profetas. Serve para você ter conhecimento do que Deus disse e fez no passado, e até profecias para hoje e profecias para o futuro.
mas a salvação está com o profeta Cacoflip, que é o profeta vivo hoje. Ok. Completando o que o senhor falou, pelo que eu entendi, o profeta é a voz de Deus encarnada na terra. E ela vive eternamente na terra. Hoje nós estamos no presente, existe um profeta na terra e a voz de Deus, através dele, ele fala e a voz de Deus está saindo ali, dele. É isso que o senhor está falando? É isso que... Exatamente, você entendeu muito bem. Em cada geração, Deus fala por meio de um homem sozinho. Um profeta mensageiro é um homem sozinho, assim como um presidente da república é um homem sozinho. Então, não pode ter dois presidentes ao mesmo tempo, e Deus não pode ter duas bocas. Só há um Deus no céu. Não é? E Deus só pode ter uma boca na terra. Vou dar um exemplo. Um profeta é como um embaixador. E um presidente não pode. O presidente Lula, ele não pode ter dois embaixadores nos Estados Unidos. Ele pode ter apenas um. Um presidente pode ter apenas um embaixador em cada nação da terra. Deus tem um profeta de cada vez na terra. Para Eliseu ser profeta, Elias tem que sair de cena. Para Josué ser profeta, o Moisés teve que sair de cena. Para Jesus ser um profeta, João Batista vem e diz: agora ele, Jesus, cresça e eu diminuo. Não é? Para Paulo ser profeta, ele já chega no final do ministério de Pedro. E logo que ele começa a falar, ele começa a repreender Pedro e os apóstolos, porque Paulo agora havia recebido uma revelação do Senhor Jesus Cristo. Eu ouvi falar de uma mensagem tão gloriosa, de um fiel tesouro para minha alma, a pátria de Jesus, onde